evangelismo criativo. Evangelizar é comunicar o Evangelho. E nós precisamos fazer isso de uma forma criativa. Não basta falar, nós queremos ser ouvidos. Não basta simplesmente comunicar, nós precisamos também saber quais são as verdades principais que precisam ser comunicadas. A partir desta aula, nós estaremos estudando a mensagem a ser comunicada. Não basta simplesmente abordar alguém e contar alguma história bíblica ou falar alguma coisa, encenar uma peça de teatro, se você não comunica aquilo que é essencial no Evangelho. E a partir dessa aula nós vamos estar tratando sobre esses 5 pontos que são importantíssimos porque apontam para a cruz, apontam para a ressurreição, apontam para Jesus. Nessa aula nós faremos um resumo desses 5 pontos e nas aulas seguintes estaremos tratando de cada um individualmente, gastando assim mais tempo com cada um deles. Nesta aula nós teremos também um vídeo sobre o ECOAR que ocorreu lá em Londrina já há alguns anos, esse que nós vamos mostrar. O Hugo estava presente, né? Meu filho Hugo ainda estava participando, ainda garotinho, participando deste ECOAR. E o objetivo desse vídeo do ECOAR é mostrar quantas coisas Deus está fazendo através de jovens, de adolescentes, de crianças e de adultos, né? Porque as crianças e os adolescentes eles não fazem sozinhos, precisa de um grupo de adultos, ou seja, pessoas já mais experientes que entendem que é necessário fazer algo criativo para envolver essa nova geração e usar essa força, essa energia que elas possuem, né, que ela possui para proclamar o Evangelho. E você então nesse pequeno vídeo sobre o ECOAR, você poderá ver quantas coisas, através de fotografias, quantas coisas as crianças e os adolescentes fizeram para comunicar o Evangelho lá na cidade de Londrina. E vamos ver também um vídeo que apresenta uma maneira, no mínimo, diferente de apresentar o Evangelho. O vídeo do Metal Preacher. Essa foi uma experiência que eu tive há alguns anos atrás também, quando Deus me deu a oportunidade de, juntamente com a banda Stratiotes, estar pregando o Evangelho num show que eles fizeram e conseguir falar de Jesus de uma forma diferente. Aqui, esse vídeo do Metal Preacher não tem como objetivo defender esse estilo de música ou aquele estilo de música, porque tudo que existe, todas as artes pertencem ao Senhor. Se Satanás usa alguma coisa, ele está usando como ladrão, ele está roubando aquilo que não lhe pertence. Então a obra da redenção, esse é um conceito teológico importante, a obra da redenção alcança e restaura tudo para a honra e glória do Senhor. Então, independentemente de você gostar do estilo de música que nós apresentaremos ou não, mostra como você pode usar da música e de tantos recursos para apresentar aquilo que são os 5 pontos fundamentais da mensagem do Evangelho. E esse vídeo foi uma das primeiras apresentações e depois disso Deus nos deu a oportunidade com o mesmo grupo, a mesma banda, de apresentar em colégios e em locais onde dificilmente nós teríamos espaço para falar do Evangelho da forma costumeira. Mas através da música, do jeito que vocês verão, Deus nos deu esta oportunidade. O que nós queremos aqui, afirmamos mais uma vez, não é
ficar defendendo um tipo de arte, ou isto ou aquilo. O que nós estamos procurando passar para você é a visão de que nós precisamos usar todos os recursos que estiverem ao nosso alcance para comunicar o Evangelho. E nós estamos usando aqui, até agora, falando de música, falando de teatro e expressões coletivas, que, na verdade, elas são úteis para comunicar o Evangelho para o público, quando você tem um grupo. Evidentemente, Deus nos dá muitas oportunidades durante o dia, todos os dias nós temos oportunidades para falar do Evangelho, aproveitando as oportunidades e de uma forma criativa, usando o Evangelho e apresentando essa mensagem, comunicando de uma forma que as pessoas ouvem, entendem. E quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo como aquele semeador lá da parábola de Jesus, que semeou em vários tipos de terreno, em vários lugares diferentes. E nem todos os lugares produziram, mas Jesus nos ensina que a nossa semente, aquilo que você semeia, aquilo que você fala, sempre vai cair também em boa terra e vai produzir e produzir bastante. Evangelismo criativo, a mensagem a ser comunicada. Esta é a nossa aula. Queimei as fontes com o passado e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme. Eu não me desvio nunca mais.
isso aí. Muito antes, minha alegria era só por uma noite. Meu coração não dava ouvidos à palavra que hoje ouve. Não tava nem aí, eu fazia o que fosse, mas nem sempre se faz aquilo que se diz querer. Nem sempre se quer aquilo que tem que fazer. Sei que tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Não dou lugar à carne, faço isso você também. Pois eu tenho um manual e é ele que eu sigo. Nem mais nem menos, nele já tá tudo escrito. Porque eu dependo disso, sem isso eu não vivo. A palavra de Deus não é apenas só um livro. É simplesmente Deus querendo falar com você. Entregue sua vida, deixa ele resolver. A tua palavra mudou. Aquele que eu era, hoje já não sou. Eu tô diferente, mudou minha mente. Bola pra frente junto com você. A tua palavra mudou. Aquele que eu era, hoje já não sou. Eu tô diferente, mudou minha mente. Bola pra frente junto com você eu vou. Junto com você eu vou. Antes, minha alegria era só por uma noite. Meu coração não dava ouvidos à palavra que hoje ouve. Não tava nem aí, eu fazia o que fosse, mas nem sempre se faz aquilo que se diz querer. Nem sempre se quer aquilo que tem que fazer. Sei que tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Não dou lugar à carne, faço isso você também. Pois eu tenho um manual e é ele que eu sigo. Nem mais nem menos, nele já tá tudo escrito. Porque eu dependo disso, sem isso eu não vivo. Palavra de Deus não é apenas só um livro. É simplesmente Deus querendo falar com você. Entregue sua vida, deixa ele resolver. A tua palavra mudou. Aquele que eu era, hoje já não sou. Eu tô diferente, mudou minha mente. Bola pra frente junto com você. A tua palavra mudou. Aquele que eu era, hoje já não sou. Eu tô diferente, mudou minha mente. Bola pra frente junto com você eu vou. 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 Tua presença que eu mais quero, ela é real. É onde eu mais quero estar. Amor assim nunca encontrei igual. Contigo eu vou a qualquer lugar. Por onde eu for eu quero estar com você. Por onde eu for eu quero estar com você. Por onde eu for eu quero estar com você. Por onde eu for eu quero estar com você. A tua palavra mudou. Aquele que eu era, hoje já não sou. Tô diferente, mudou minha mente. Bola pra frente, junto com você eu vou. A tua palavra mudou. Aquele que eu era, hoje já não sou. Tô diferente, mudou minha mente. Bola pra frente, junto com você eu vou. Junto com você eu vou. Até a eternidade, não sei se você sabe. Ele vai estar com a gente. A mensagem a ser comunicada. Já vimos, evangelizar é comunicar o evangelho. Mas se nós formos resumir, se nós formos fazer uma síntese do evangelho, nós poderíamos colocar a pergunta: o que é essencial, o que é indispensável nós falarmos a respeito do evangelho para que uma pessoa tenha a possibilidade de crer e ser salvo e receber na sua vida esse grande milagre. Nós vamos, nesse momento, mencionar rapidamente estes 5 pontos. E nas outras aulas, como eu disse, nós veremos, a cada aula veremos um desses pontos e daí gastando mais tempo com eles. Alguém pode perguntar, mas qual que é a importância disto? E eu respondo, a importância é total, é completa. Você precisa ter consciência do que é a mensagem, de qual é a mensagem essencial do Evangelho. Você pode gastar horas e horas e horas e horas sentado com uma pessoa ou diante de uma plateia e contar muitas histórias bíblicas e discutir muitos assuntos e
conversar muitas coisas contidas na Bíblia, mas se você não falar a respeito da pessoa de Jesus, do significado, da importância, enfim, se você não colocar esses 5 pontos, ainda que você tenha gasto 10 horas, isto não é falar do Evangelho. Quando nós pensamos em evangelização, nós pensamos, sim, você pode iniciar com qualquer passagem das Escrituras, ou seja, se a pessoa está perguntando sobre um determinado assunto, você pode iniciar falando sobre aquele assunto. Se você deseja contar a história do rei Davi e Golias, conte, enfim, Jonas. São tantas histórias, mas a mensagem só será evangelística, no sentido de uma mensagem capaz de produzir salvação, se você, a partir daquele assunto ou daquele momento, você apresentar esses 5 pontos que nós apresentaremos agora. Eu costumo falar desses 5 pontos como 5 coisas que você precisa aprender antes de morrer. É uma forma humorada de dizer, né? 5 coisas que você precisa aprender antes de morrer. Esses dias eu estava olhando a internet e chegou lá, vi no Facebook, alguém escreveu, né? 50 músicas que você precisa ouvir antes de morrer, 10 lugares que você precisa conhecer antes de morrer. E eu vi tantas coisas assim que eu falei, olha, eu posso ouvir todas as músicas do mundo, eu posso assistir os filmes, eu posso visitar todos os países, mas existem 5 verdades que, se eu não aprender e não me render a elas, se não tomar posse delas antes de morrer, aí sim eu vou ter um grande problema. Vamos pensar essas 5 verdades. Nós costumamos nos referir a elas como sendo o Evangelho na sua mão. Existem algumas organizações que trabalham com essa palestra, o Evangelho na sua mão. E é interessante porque você pode gravar esses 5 pontos usando a sua mão, o que facilita bastante na hora de compartilhar. O primeiro ponto é a graça. Fala sobre a vida eterna. E por isso nós usamos esse dedo apontando para cima, apontando para Deus. O segundo dedo é o homem, a situação do homem. Por que nós usamos assim? É porque geralmente as pessoas às vezes gostam de apontar o dedo para as pessoas, e mostrar os defeitos. Só que quando nós apontamos um dedo, tem 3 aqui apontando para nós. Então, eu estou falando isso só para ficar fácil para você ir decorando, memorizando essas 5 verdades. A graça, o homem e Deus. Sempre coloque os 2 dedos juntos assim. Esse aqui é fácil você gravar porque é o dedo maior, A graça, o homem e Deus. A quarta verdade é Jesus. E pelo menos aqui no Brasil e em vários países, esse é o dedo onde nós colocamos a aliança, quando nos casamos. Eu sou casado, por isso, casado e feliz, por isso que eu uso essa aliança aqui. Então é fácil lembrar que esse dedo se refere à pessoa de Cristo. Então, para falar do Evangelho, você tem que falar da graça, do homem, de Deus, de Cristo, e também falar acerca da fé. E para isso nós usamos aqui o dedo mindinho. Lembre-se daquela passagem que diz que a fé é semelhante a um grão de mostarda, a um pequeno grão de mostarda. Então é o dedo menor. Nesses 5 pontos nós temos então aqui resumido a mensagem que nós temos para falar. Primeiramente, nós temos que dizer e apresentar o fato de que
A graça nos fala da vida eterna. A graça nos ensina que a vida eterna é um presente, não é comprada e nem merecida. Ou seja, a vida eterna, ela é um presente. Nós vamos, na próxima aula, falar só sobre a vida eterna. Mas esse é o primeiro ponto que precisamos destacar. A vida, ela não termina aqui. O túmulo não é o final. Existe ressurreição. Estamos vivendo numa época onde em alguns países, em alguns lugares, as pessoas acham que não é importante falar sobre ressurreição. Só que ressurreição é o coração do Evangelho. A tal ponto de Paulo dizer que, se não há ressurreição, a nossa fé é inútil e nós somos os mais infelizes de todos os homens. Ressurreição é central, porque ressurreição nos fala de vida e vida eterna. E uma vida que não é uma vida lá nas nuvens, não, uma vida aqui em um mundo restaurado. Primeiro ponto, a graça, a vida eterna é um presente. A vida eterna é um presente que não é comprada por obras e não é merecida. A segunda verdade que precisamos destacar é que o homem é pecador. Ele não pode salvar-se a si mesmo. Nós teremos também uma aula para falar apenas sobre esse ponto. O homem é pecador. Veja só, temos duas verdades aqui que se chocam. Uma nos fala da vida eterna, que é um presente que não pode ser comprada. A segunda fala da situação do homem, que é pecador. Ou seja, o homem, ele não merece a vida eterna. Pelo contrário, pelos seus atos, ele está afastado de Deus. O homem não pode salvar-se a si mesmo. Esta é uma mensagem central, é um ponto central quando você vai falar de Jesus para alguém. Porque muitas pessoas pensam que através da sua religião, através dos seus atos, dos seus rituais, ela pode agradar a Deus e comprar de Deus o direito à vida eterna. Muitas pessoas pensam hoje que não, no final das contas, todo mundo vai ter uma vida melhor. Há aqueles que pensam que não existe vida além. É isso aqui, acabou, então, como já se dizia no passado, vamos comer, vamos beber, porque amanhã vamos morrer. Mas não, há uma vida eterna, mas o homem, ele é pecador e ele não pode salvar-se a si mesmo. E nós temos então a terceira verdade, que é Deus. Veja o quadro, vida eterna é um presente. Segundo quadro, segunda verdade, o homem, ele é um pecador, ele não pode salvar-se a si mesmo, mas nós temos Deus. E temos duas verdades para destacar a respeito de Deus. Justo, ele precisa punir o pecado. Ou seja, por um lado ele é misericordioso, ele é amoroso, mas por outro lado Deus é justo. E então nós temos a quarta verdade, né? Lembra o dedo da aliança, que nos fala de Cristo e que nos lembra também essa eterna aliança que Deus tem por nós. Como é que Deus então traz uma solução para esse problema? A solução para o problema, considerando que a vida eterna é um presente, que o homem já é pecador, já está condenado e não pode salvar-se a si mesmo. E por outro lado, Deus é misericordioso, olha para esse homem, não tem prazer em puni-lo, mas por outro lado, Deus é justo, não pode deixar o erro sem punição. E é aí que nós temos a pessoa de Cristo, o Verbo que se fez carne. Jesus Cristo é o Deus homem, é 100% Deus e 100% homem.
é o Verbo que estava desde o princípio com Deus, fez todas as coisas, criou todas as coisas, mas se fez carne. E qual que é a principal verdade, ou as principais verdades a respeito de Jesus? As principais verdades são essas, que Jesus, ele nasceu por nós, viveu uma vida santa, perfeita, sem pecado, foi gerado pelo Espírito Santo, foi o único ser humano, o único, não houve ninguém antes dele, o único ser humano que nasceu sem pecado foi Jesus. E ele nasceu sem pecado, viveu uma vida reta, viveu uma vida perfeita, viveu nesse mundo, foi tentado em todas as áreas, foi tentado em todas as coisas, mas depois de viver uma vida santa, ele ofereceu a sua vida na cruz. Na cruz ele morreu, ressuscitou e através da sua morte e da sua ressurreição ele comprou a vida eterna. E ele nos oferece essa vida eterna gratuitamente. Olha que grande mensagem. É por isso que eu falei, você pode contar a história de Davi e Golias, Jonas e a história que você quiser, mas se você não apresentar estas verdades, você não vai estar falando do Evangelho. Você tem que usar da sua criatividade, usa os meios que você quiser, mas você precisa comunicar essas verdades. E a verdade é essa, que Jesus ele morreu e ressuscitou. Qual que é a importância da ressurreição? Não existe vida eterna sem, no sentido exato da palavra, sem ressurreição. Jesus ressuscitou para dizer que, olha, este mundo todo foi resgatado através da sua obra na cruz. O inimigo foi derrotado. E haverá o dia em breve, quando Jesus voltará e estará estará ressuscitando todos aqueles que morreram em Cristo. Haverá um encontro com o Senhor Jesus nos ares. E há tantos fatos assim que a Bíblia fala, que nem sempre as pessoas nós conseguimos entender a sequência ou todos os detalhes. Mas as verdades principais nós entendemos. A verdade é essa, que nós estamos caminhando para a consumação. E Jesus, então, virá e da mesma forma que ele ressuscitou, todos aqueles que morreram em Cristo Jesus também vão ressuscitar. E aqueles que morreram sem Jesus também vão ressuscitar, mas vão ressuscitar para sofrer então uma punição muito triste. A graça, o homem, Deus, Cristo e a fé. A fé não é simplesmente conhecer a história a respeito de Cristo, não é somente conhecimento intelectual, não é somente uma fé temporal, mas a fé salvadora, a fé verdadeira é confiar em Jesus Cristo sempre. Somente em Cristo. Confiar somente em Jesus para a vida eterna. A salvação é um processo que Deus realiza. E tudo aquilo que vai acontecendo na nossa vida, seja a fé, seja o arrependimento, tudo isso é resultado da ação do Espírito Santo em nós. Alguém disse que nesse processo da salvação, a única coisa que nós oferecemos são os nossos pecados. Porque é a única coisa que somos, a única coisa que temos para oferecer. Os nossos pecados que precisam ser lavados, purificados. E a nossa lista de dívida perante Deus pode ser rasgada. Então, basicamente, quando nós falamos em evangelização e em evangelização com criatividade, nós devemos ter em mente que esses 5 pontos, eles precisam aparecer, eles precisam estar presentes. Eu preciso falar sobre a graça de Deus e a vida eterna, eu preciso falar da situação do homem, da grandeza de Deus, da obra de Cristo e da fé. Nas aulas seguintes nós estaremos aí sim
com um pouco mais de calma, falando sobre cada um desses pontos individualmente, separadamente e verificando o que a Bíblia nos diz e sugerindo a você alguns textos bíblicos que você pode ter anotado para compartilhar da fé, compartilhar o Evangelho com as pessoas ao seu redor. Deus está presente nesse lugar. Ele preparou uma noite de muita música, de festa e de alegria. E nesse momento, Deus ele vai falar conosco através da sua palavra. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 1, versículo 1 a 14. Era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem, o seu nome era João. Ele não era luz, mas veio para que testificasse a luz, a saber, a verdadeira luz. Jesus, que vindo ao mundo, ilumina todo homem. Jesus é o Deus Criador. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Você é criatura de Deus. Cada célula do seu corpo, cada átomo foi criado por Jesus. Jesus, ele tem controle para te curar, para te abençoar, para transformar a sua vida, resolver o seu problema. Jesus é o Deus Criador.
A sepultura não é o final. Tem vida eterna. 5 coisas que você tem que aprender. Você que está aqui, você que está assistindo esse DVD. A vida eterna, ela é gratuita, não é comprada, não é merecida. O homem é pecador, não pode salvar-se a si mesmo. Jesus, Deus é misericordioso, Ele não quer punir você. Deus é justo e Ele não pode deixar o pecado sem punição. Jesus é o Deus homem, Ele viveu, morreu por nós, Ele ressurgiu na cruz. Jesus pagou o preço da nossa salvação, da nossa vida, e Ele dá essa vida para você gratuitamente. Fé não é simplesmente ter uma ideia na cabeça, fé é confiar em Jesus. Se render a Jesus, experimentar Jesus na sua vida, levanta a mão, ore comigo e diga: Senhor Deus, eu reconheço que sou pecador, mas eu sei que Jesus me ama, que Jesus morreu por mim, que a vida eterna é um presente. Eu quero esse presente. Entra na minha vida.